Vamos dar início, ao nosso estudo sobre área de quadriláteros. Na videoaula anterior foi estudado o que é a área de triângulos. Agora vamos ao estudo das seguintes figuras planas, área de quadriláteros. A primeira figura aqui, o primeiro quadrilátero, chamamos de quadrado, aonde eu tenho o seguinte: L representa o lado do quadrado, A representa a área do quadrado. Aonde é que eu fiz a representação dessa figura? Observe que eu coloquei um tracinho para indicar que todas as medidas são iguais. Assim, a medida desse lado corresponde à medida desse e assim sucessivamente. Todos os lados com a mesma medida. Eu quero achar o preenchimento, que é a área dessa figura. E no caso aqui temos o quadrado. Para achar a área do quadrado, você vai multiplicar lado vezes lado, L vezes L. Ou seja, L ao quadrado. Assim, multiplicando lado vezes lado, você acha a área do quadrado. Vamos calcular. Exemplos. Calcular as áreas das seguintes figuras planas. Temos aqui, letra A, um quadrado de lado igual a 8 centímetros. Assim, se o lado, que é L, corresponde a 8, assim, quem é o lado? 8 centímetros. Significa dizer que a área do quadrado é L ao quadrado. Assim, a área do quadrado vai ser, quem é o valor de L? 8. Vai ser 8 elevado ao quadrado, que corresponde a 8 vezes 8. 8 vezes 8 corresponde a 64. Como a área representa uma grandeza bidimensional, aí a unidade se observa aqui. Se aqui é dada em centímetros, aí na área você coloca centímetros quadrados. Assim, qual é a área desse quadrado? Que o lado corresponde a 8. Aí faz 8 vezes 8, 64. Como é em centímetro, bota centímetros quadrados, que a área é bidimensional. Vamos para a próxima figura, chamamos de retângulo. Observe que aqui temos uma figura que é um quadrilátero. Temos 4 lados, só que aqui você tem um lado, chamamos de base, e esse outro na vertical chamamos de altura. Observe que tem medidas diferentes. Representa aqui com um tracinho e aqui com 2 tracinhos. São medidas diferentes. Aonde B representa a base, H representa a altura e a área é o preenchimento da figura, que é a superfície. Assim, essa superfície, que é a área, indicada pela letra A, para o retângulo vai ser base vezes a altura. Vamos para o seguinte exemplo. Vamos calcular a área de um retângulo cujas dimensões correspondem a 6 e a 10. Aí diz, mas quem é a altura, quem é a base? Tanto faz, não tem problema. A ordem aqui, como vamos fazer uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Assim, eu posso chamar isso aqui de base, não tem problema. Chamar 6. E posso chamar que a altura corresponde a 10. Se inverter a ordem, não vai ter problema. Agora, a unidade tem que ser a mesma. Se esse está em centímetro, esse tem que estar em centímetro. Aqui não foi indicado, mas subentende que representa a mesma unidade. Aqui é 6 centímetros e aqui 10 centímetros. Não pode estar em unidades diferentes. Vamos calcular a área dessa figura. Assim, a área corresponde à base vezes quem? A altura. Assim, a área corresponde. Quem é a base? 6. Quem é a altura? 10. Assim, a área, que é o preenchimento, é 6 vezes 10, ou 10 vezes 6, corresponde a 60. 60 o quê? Qual é a unidade? Centímetro. Aí você bota centímetros, aí não esqueça, quadrado. Porque centímetro vezes centímetro fica centímetro elevado ao quadrado. E a área é bidimensional. Vamos para o item C. No item C, vamos trabalhar com o chamado paralelogramo. Observe, você tem aqui a base. Esse lado já tem uma certa inclinação, mas não representa a altura, porque a altura tem que ser na vertical. Eu fiz aqui o H e fiz um pontilhado. Aí aqui esse pontilhado poderia ser internamente também aqui, mas tem que formar um ângulo de 90 graus com a vertical. Assim aqui eu tenho a altura, que eu poderia ser internamente aqui, ó, a altura. Aqui poderia ser a altura. Assim, que é a altura? Ó, vai desse ponto a um ponto aqui, ó, na horizontal. Essa vertical. Assim, B é a base, ó, que é desse ponto a esse. H é a altura, que é a vertical, em relação à horizontal da figura.
E A representa a área, que é o preenchimento da figura. Observe que a fórmula é a mesma. É base vezes altura. Na questão ele chamou quem é a base, indicou que é 12. Quem é a altura, 4. A ordem não importa, mas ele chamou 12 e 4. Diz que um é base, outro é altura. Vamos representar do jeito que está sendo colocado no enunciado. Assim, para achar a área da figura, você vai pegar a base vezes a altura. Assim, a área, que é a superfície, que é a base, 12, que é a altura, 4. Assim, a área é 4 vezes 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Assim, 4 vezes 12 corresponde a 48. 48 o quê? Centímetros quadrados. Como é dado em centímetros, você coloca elevado ao quadrado. Dando sequência ao nosso estudo, vamos agora calcular a área de uma figura. Próximo item D, que é o retângulo. Observe que anteriormente já foi feito, mas só que nessa questão, vamos ver aqui o que é que ele informa sobre o retângulo. Vamos calcular a área, sendo que o retângulo ele tem um perímetro, ele deu o perímetro. Aí o aluno tem que entender o que é o perímetro. No caso, o perímetro é o contorno da figura. Assim, o contorno da figura, que no caso aqui é a soma dos seus lados, corresponde a 20 centímetros. Assim, isso aqui é o perímetro. E diz que a altura corresponde a 4. Assim, diz que a altura corresponde a 4. E o perímetro corresponde a 20. O que significa isso? Vamos fazer aqui o esboço de uma figura. E vamos imaginar que aqui eu tenho o retângulo que ele colocou. Ele disse a altura, 4. Se aqui é a altura, aqui também será a altura, 4. A base, ele não deu. E aqui eu tenho a medida da base também. Só que na questão, ele disse o contorno da figura, que corresponde a 20. Se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4, 4 com mais 4 corresponde a 8. E o contorno, que é a soma dos 4 lados, quando você somar esse com esse, com esse, com esse, as duas bases, com as duas alturas, tudo isso corresponde ao perímetro, que corresponde a 20 centímetros. Assim, na questão, eu tenho que lembrar o seguinte, que de 20, que é o contorno, menos os dois valores aqui que representam a altura, 4 com mais 4, 8. Se eu tirar do todo, eu tirar o valor correspondente a 8, o que sobra corresponde a 12. Só que esse 12, que eu estou querendo determinar aqui é a base, eu vou ter que dividir ele por 2. Porque no 12 você vai ter duas vezes o valor de B. Por isso que esse valor no final eu tenho que dividir aqui por 2. 12 dividido por 2 corresponde a 6. 6 o quê? Centímetros. Assim, quem é a base? É 6. Observe os valores, como é que você vai pensar. Ele diz que o perímetro corresponde a 20. A soma dos 4 lados corresponde a 20 centímetros. Mas ele diz que dentro desse 20 você vai ter a altura, que corresponde a 4. Só que a altura está representada por esse lado e também por esse outro lado. Assim, tem duas vezes esse valor. Assim, eu não vou tirar de 20 somente uma vez o 4. Eu tenho que tirar duas vezes o valor de 4. Porque o perímetro é a soma dos 4 lados. Assim, eu tiro 4 e tiro 4. Assim, eu tiro 8 no total. De 20, você tirando 8, você sobra com 12. Mas 12 eu não posso dizer que é essa base, porque senão eu erro. Porque o 12 representa a soma dos dois valores, dos dois lados, dessa base e dessa outra base. Assim, na questão aqui, você tem que pegar o total 12 e dividir ainda por 2, que corresponde a 6. Agora, se você somar 6 com mais 6, com mais 4, com mais 4, o total tem que dar quanto? 20, para ver se está correto. 6 com 4, 10. 10 com mais 6, 16, com mais 4, 20. Assim está ok. Aqui a altura corresponde a 4 e a base corresponde a 6. Porque somando todos os valores correspondentes, tem que dar um total de 20. Porque se aqui vale 6, esse lado é paralelo, vale 6. Se esse vale 4, esse outro é paralelo, vale a mesma medida, 4. Todos juntos corresponde a 20. Assim, observe, tem que ter uma boa interpretação dessa questão. Assim, vamos ao resultado final, que é a área. A área do retângulo, já vem aqui a fórmula anterior.
É base vezes altura, já foi trabalhado. É a base vezes a altura. Assim a área corresponde. Quem é a base? 6. Quem é a altura? 4. 4 vezes 6, ou seja, vezes 4 corresponde a 24. Assim, 24 centímetros quadrados. Assim, aqui está o valor final, aonde você, para o retângulo, de perímetro igual a 20 centímetros e a altura igual a 4. Você determinou quem é a base, 6. Quem é a altura, 4. E o contorno da figura corresponde a 20. Mas quem é a área? É a base vezes a altura. 4 vezes 6, 24. Pronto, encerramos essa primeira parte. Vamos agora dar sequência ao nosso estudo sobre os quadriláteros. Observe agora aqui que temos a seguinte figura. Temos o que chamamos de losango, essa figura, aonde você tem esse lado, e esse lado aqui, esse e esse. São 4 lados. Mas só que aqui nessa figura que chamamos de losango, você vai ter o que chamamos de diagonal maior, que é esse pontilhado interno, e a diagonal menor, essa outra medida. Para achar a área dessa figura, você vai pegar a diagonal maior, que é o desão, vezes a diagonal menor, e o resultado você divide por 2. Aí você acha a área da figura, que é o losango. Assim, a área do losango é o quê? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A ordem não importa. Assim, tanto faz um ou outro primeiro, não vai ter diferença. Vamos ao cálculo, utilizando essa fórmula. Assim, eu calcular a área do losango de diagonais 3 e 4. Assim, aqui eu tenho diagonal menor, 3. Diagonal maior, que é o desão, 4. Unidade tem que ser as mesmas, tudo está dado aqui em centímetros. Assim, a área corresponde a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Assim, a área corresponde, quem é a diagonal maior? 4. Quem é a diagonal menor? 3. Multiplica e no final divide por 2. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2 corresponde a 6. 6 centímetros quadrados, que a área é bidimensional. Assim, aqui você calcula a área de um losango, que vai ser diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Para concluirmos, vamos ao estudo dessa próxima figura, chamamos de trapézio, aonde eu tenho os seguintes elementos. É um quadrilátero também. Temos aqui o que chamamos de base maior, chamamos aqui de base menor, e esse pontilhadozinho aqui, que eu coloquei internamente, representa a altura. Aqui forma até um triângulo retângulo. Tem algumas questões que eu utilizo o teorema de Pitágoras para determinar essa altura. Você tem cateto e tem esse cateto. E aqui essa diagonal é a hipotenusa. Mas iremos somente trabalhar com os valores base maior, base menor e altura diretamente. Assim, Bzinho, base menor. Bzão, base maior. H, altura. E o A representa a área, que é a superfície, que é o preenchimento da figura. Vamos ao cálculo. Quem são as bases? Assim, eu tenho base menor, corresponde a 4. Base maior, Bzão, corresponde a 6. E a altura corresponde a 3. E eu quero calcular a área da figura. Assim, essa área corresponde a base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Assim, a área vai ser igual a... Quem é a base maior? 6. Quem é a base menor? 4. Quem é a altura? 3. Soma tudo e divide por 2. Assim, a área vai ser igual a 4 mais 6, 10. Vezes 3, dividido por 2. Assim, a área corresponde a 3 vezes 10, ou 10 vezes 3, 30, dividido por 2. Assim, a área da figura plana é 30 dividido por 2, corresponde a 15. Como a área é bidimensional, como é que está dado em centímetros, você bota centímetros quadrados. Assim, aqui temos as seguintes figuras que foram trabalhadas. Temos o trapézio, que é esse quadrilátero, onde você usou base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por
2. O losango, que é essa figura, onde você utilizou diagonal maior, que é essa distância desse vértice a esse, vezes diagonal menor, que é essa distância desse ponto a esse, chamamos de vértice da figura. Multiplica e divide por 2. E no item anterior foram estudados as seguintes figuras. Temos aqui a área dos quadriláteros, que é a área do quadrado, que é lado vezes lado, que é L ao quadrado. A área do retângulo, base vezes altura, e a área do paralelogramo, que é a mesma coisa, base vezes altura. Pronto, aqui é o estudo dos quadriláteros. Procure revisar e treinar essas equações, essas fórmulas matemáticas.